Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. O vídeo de hoje eu já quero começar dando um conselho. Pode parecer exagero, mas não é. Se você receber um presente de alguém que você não confia, que você tem um pé atrás, de um ex ou uma ex que não te esquece, de uma pessoa que te persegue, de um amigo que tem aquele olhar estranho, de inveja, pense duas vezes antes de levar isso para tua casa. Porque hoje eu vou contar 3 histórias de pessoas que receberam presentes aparentemente inocentes. Flores, uma cesta de café da manhã, um perfume caro, coisas bonitas que pareciam carinho, que parecia atenção, parecia até um pedido de paz, mas carregavam algo muito escuro, escondido por dentro. Existe uma prática muito antiga, dentro da magia negra, que é impregnar objeto com energia, com intenção, com trabalho. O objeto deixa de ser só um objeto, ele vira uma ponte, um veículo. Uma vez que ele cruza a porta da tua casa, ele abre um caminho para tudo aquilo que foi colocado nele. E o pior é que você convive com aquilo todos os dias, sem desconfiar de nada. As 3 pessoas das histórias de hoje só descobriram quando já era tarde demais, quando o objeto já estava dentro da casa há semanas, quando tudo já estava desmoronando. Então pega o teu café, se ajeita aí, vamos lá. Meu nome é Carla, tenho 29 anos e eu aprendi da pior forma possível que nem toda flor é só uma flor. Eu tinha terminado com o meu ex havia uns 3 meses. Foi um término horrível. Não pela dor da separação em si, mas porque ele simplesmente não aceitava. Ligava de madrugada, mandava mensagem de números desconhecidos, quando eu bloqueava o dele. Aparecia, por acaso, nos lugares que eu costumava ir. Era aquele tipo de homem que ouve um não e entende. Tente de novo. Eu já estava começando a respirar de novo. Tinha voltado a sair com as minhas amigas, tinha retomado a academia, estava me sentindo eu mesma outra vez. E foi exatamente nesse momento, quando eu finalmente estava bem, chegou o buquê. Um buquê gigante de rosas vermelhas, daqueles caros, bem montados, de floricultura boa, com um cartãozinho escrito à mão que dizia apenas: "Ainda penso em você". Não tinha assinatura, mas nem precisava de assinatura. Eu sabia que era dele. Minha primeira reação foi raiva. Pensei em jogar tudo fora na mesma hora, mas as rosas eram tão bonitas, tão perfeitas, que alguma coisa em mim amoleceu. Pensei, as flores não têm culpa de quem mandou. Coloquei o buquê num vaso de vidro bem no centro da mesa da sala. Que ingênua eu fui. Já na primeira noite, eu dormi mal. Sonhos confusos, pesadelos, com o rosto dele. Acordei com a sensação de não ter descansado. Achei que fosse coincidência. Mas os dias foram passando e eu fui mudando. Eu, que sempre fui uma pessoa alegre, comecei a sentir uma tristeza funda, sem motivo, que pesava no peito assim que eu abria os olhos de manhã. Comecei a chorar por bobagem. Parei de querer sair. Cancelei compromissos com as minhas amigas 3 vezes seguidas. Só queria ficar em casa, deitada no escuro. E veio a parte mais assustadora. Eu comecei a pensar nele o tempo inteiro. Não com raiva, mas com saudade. Uma saudade doentia, esmagadora, que não fazia o menor sentido depois de tudo que ele tinha feito. Eu pegava o celular para desbloquear o número dele. Cheguei a digitar mensagens, dizendo que sentia falta. Era como se meus próprios pensamentos tivessem sido sequestrados. Como se a vontade dentro de mim não fosse mais minha.
Numa tarde, uma amiga minha que entende dessas coisas foi me visitar, preocupada porque eu tinha sumido. Quando ela entrou na sala, ela parou, travou no meio do caminho, olhou direto para o vaso de flores e perguntou, com a voz diferente, de onde aquilo tinha vindo. Eu contei. Ela respirou fundo e disse: Carla, isso aqui tá carregado. Tem trabalho nessas flores. E não é coisa fraca. Você precisa tirar isso da sua casa agora, nesse minuto. A gente tirou o buquê do vaso com cuidado. E foi aí que o meu sangue gelou. Embaixo do vaso, escondido por um paninho de renda, que eu nem me lembrava de ter colocado ali, tinha um pequeno embrulho, um pano preto, amarrado com uma linha vermelha bem apertado. Dentro, um papel dobrado com o meu nome escrito 7 vezes, e o nome dele escrito em volta do meu, como se me cercasse, como se me prendesse. Era uma amarração. Ele tinha mandado aquelas flores lindas com um único propósito: criar uma desculpa para colocar aquele trabalho dentro da minha casa, perto de mim, no cômodo onde eu passava mais tempo. Minha amiga me orientou a queimar tudo bem longe da minha casa, num terreno baldio, sem olhar para trás. Depois me passou um banho de ervas que me ajudou a limpar a casa inteira com sal grosso. Mais tarde, eu procurei uma pessoa especializada que finalizou o desfazimento do jeito certo e fechou meu corpo. Em poucos dias, aquela névoa saiu da minha cabeça. A tristeza foi embora, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado. E aquela vontade doentia de procurar ele simplesmente evaporou. Eu voltei a ser eu. Hoje eu tenho uma regra que eu não quebro por nada. Presente de quem não me quer bem não cruza minha porta nunca mais. Um presente, mesmo que não tenha trabalho, só de ser de uma pessoa que tu não gosta, que tu sabe que não gosta de ti, te deixa com o pé atrás, que tu sabe que é invejosa. Quando essa pessoa te dá um presente, ou até uma pessoa que tu já brigou e ela te dá um presente pra apaziguar tudo, toda vez que tu olhar pra aquilo, tu já vai sentir uma coisa ruim que tu vai lembrar dessa pessoa. Então isso já esgota a tua energia. Agora tu imagina tu receber um presente que foi amaldiçoado, que ali dentro tem uma coisa, literalmente tem uma coisa que quer te destruir e ela consegue entrar na tua casa facilmente, sem tu desconfiar, e começa a arruinar a tua vida completamente. E é o que eu aconselho vocês a fazer. Se é uma pessoa que tu tem um pé atrás, aí ela tá te presenteando, tudo bem, tal, 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 não faz desfeita na cara, porque a pessoa que é uma bisca, geralmente ela ainda vai usar isso pra dizer, ai, olha só, eu tava na paz com a pessoa e ela é uma ignorante, isso e isso. E ainda vai estar fazendo outra caveira por aí. Aceita, agradece e na primeira esquina taca no lixo, taca fogo, não leva pra casa, destrói, ela nem vai saber também. Relato número 2. A cesta da colega de trabalho. Meu nome é Daniela, tenho 35 anos e essa é a história de como uma cesta de presente dessas bonitas de laço e celofane quase destruiu minha carreira e minha saúde ao mesmo tempo. Eu trabalhava numa empresa grande, num setor competitivo. E lá tinha uma colega, que vou chamar de Sandra, que nunca foi com a minha cara. A gente disputava as mesmas promoções, os mesmos projetos, o reconhecimento dos mesmos chefes. E, sinceramente, eu sempre acabava na frente. Não por sorte, mas porque eu me dedicava muito. Ela sorria para mim no corredor, mas era aquele sorriso que não chega nos olhos. Um sorriso de dente para fora. Quando saiu a promoção para gerente, o nome escolhido foi o meu.
Ela foi a primeira pessoa a vir me parabenizar, me abraçou, disse que estava muito feliz por mim e que eu merecia. E eu, ingênua, acreditei. Pensei, que bom, finalmente ela superou essa rivalidade. No dia seguinte, chegou na minha sala uma cesta enorme, linda, cheia de bombons, biscoitos, uma garrafa de azeite gourmet, um sabonete artesanal e um pequeno sachê de ervas, com um cartão escrito: para você relaxar depois de tanto trabalho duro, assinado por ela. Eu me senti mal por ter desconfiado dela antes. Levei a cesta para casa, toda contente. Deixei na bancada da cozinha e fui usando as coisas aos poucos ao longo do tempo. O sachê de ervas, como tinha um cheiro forte e gostoso, eu coloquei na gaveta do criado mudo, do lado da minha cama. Eu achava que ia me ajudar a dormir melhor. Foi aí que o pesadelo começou, literalmente. Eu parei de dormir, não a insônia comum, eu até pegava no sono, mas tinha pesadelos pesadíssimos, sempre com a mesma sensação de estar sendo sufocada, de ter um peso sentado no meu peito, me impedindo de respirar. Acordava encharcada de suor, com o coração disparado, mais cansada do que eu deitei. No trabalho, em poucas semanas, eu virei outra pessoa. Eu que era organizada e pontual, comecei a esquecer reuniões importantes. Pedia prazos, travava na frente do computador, olhando para a tela e sem conseguir raciocinar. Cometi erros bobos em relatórios que custaram caro para a empresa. A diretoria, que tinha acabado de me promover, começou a me chamar para conversas sérias, questionando se eu estava à altura do cargo. E minha saúde foi junto, dores de cabeça que não paravam com remédio nenhum, enjoo constante, uma fraqueza no corpo inteiro, como se eu estivesse sendo drenada por dentro. Fiz exames e mais exames, tudo estava normal. Os médicos não achavam nada, e isso me deixava ainda mais desesperada, porque eu sentia que eu estava definhando e ninguém conseguia explicar. Foi a minha mãe que salvou a minha vida. Ela é benzedeira de tradição antiga, dessas que aprenderam com a mãe, que aprendeu com a avó. Ela foi passar alguns dias comigo porque ficou preocupada com a minha voz no telefone. Assim que ela entrou no meu quarto, ela parou na porta, farejou o ar como quem sente uma coisa ruim e foi andando direto até o criado mudo. Abriu a gaveta, pegou aquele sachê de ervas e disse: "Isso aqui não é erva de relaxar, minha filha. Isso é erva de trabalho, tem coisa misturada no meio." Ela abriu o sachê na minha frente. Junto com as ervas tinha um fiapo de cabelo enrolado num fio escuro. E minha mãe perguntou na hora se eu tinha perdido o cabelo na empresa. Eu lembrei que a Sandra uma vez tirou um fio do meu ombro para me ajudar. Tinha também um pó escuro, com cheiro de terra, que minha mãe reconheceu na mesma hora, como um pó usado em trabalho de afastamento e fracasso. Aquela mulher tinha colocado dentro do meu presente um trabalho para que eu fracassasse na promoção e adoecesse, abrindo espaço para ela assumir o meu lugar. E eu dormia ao lado daquilo todas as noites. Minha mãe desfez tudo com uma reza forte, um banho de descarrego e defumação na casa inteira. Me orientou a embrulhar o sachê e enterrar bem longe, perto de um cruzeiro. E foi o que eu fiz. Em 3 semanas, eu voltei a ser eu. O sono voltou, os pesadelos sumiram e a saúde se recuperou. E meu desempenho no trabalho disparou de novo. E a Sandra, quando viu que eu tinha me reerguido, que o trabalho dela não tinha pego, ela mudou. Ficou estranha, nervosa, pediu demissão pouco tempo depois.
Saiu sem explicação. Ninguém entendeu o motivo, mas eu entendi muito bem. Reparem que a Sandra ela já estava de planejamento há meses, né? Porque o cabelo ela já tinha pego meses antes para poder fazer esse trabalho, colocar justamente na erva que era para ela relaxar e ela ali dormindo com aquilo do lado muitas noites. Desde sempre, desde o início, já se sentindo mal, já tendo pesadelo. Mas uma coisa que ela falou que ficou na minha cabeça é que quando ela recebeu a cesta, ela se sentiu mal de ter desconfiado antes da Sandra, né? Eu entendo muito bem o que ela quis dizer com isso, porque eu também já passei por isso. Havia um tempo que tinha uma pessoa que se esforçava muito para ser minha amiga, sabe? Era uma pessoa que eu não conhecia, mas eu tinha uma coisa que era do interesse dela. E aí ela se fez de minha amiga, ela conseguiu, tipo, entrar dentro da minha casa. Ela era estranha, era uma amizade que eu não precisei doar nada, eu não me doei nem nada pra acontecer. Era um interesse muito grande dela por mim, ela me agradava muito. E isso sempre me deixou em alerta. Ela deu presente pra minha filha e tudo mais. E aquele sentimento que eu tinha por ela, como ela me agradava muito, e eu achava ela muito estranha, não entendia por quê. De repente, né? Eu não tenho nada assim de especial. Por que isso? E aí, eu sempre sentia isso em relação a ela. E toda vez que ela me agradava ou coisa assim, eu me sentia mal de sentir aquilo por ela. Mas, conforme o tempo foi passando, eu entendi que aquela minha sensação estava completamente certa. E que essas pessoas, elas acabam criando esse padrão na gente de se fazerem de boazinha, de amigas, pra gente se confundir mesmo. Então, se tu tem um mau pressentimento sobre alguém e essa pessoa te coloca na dúvida ai, de tu se sentir culpada por sentir esse sentimento, não se sinta culpada, porque se tu sente isso, tu tem os teus motivos, que às vezes, como todo o relato fala, né, o corpo entende antes da mente. Então, se tu tem uma desconfiança de alguém, se tu não se sente bem, tu não consegue confiar, tu acha tudo muito estranho, é porque realmente é tudo muito estranho, continua desconfiando, só que não vai entregar de bandeja, não vai acusar a pessoa, que ela já vai estar esperta, né? Observa, se ela te dá presente, já descarta, sabe? Se faz de sonsa mesmo. Mas fica ligada que uma hora ou outra tu vai ter a confirmação de que não é coisa da tua cabeça, que tem um fundamento esse teu sentimento. Terceiro relato: o perfume do admirador. Meu nome é Renato, tenho 31 anos e eu vim aqui justamente para provar uma coisa. Homem também é alvo dessas coisas, com certeza, muito. A gente acha que isso só acontece com mulher, mas não. A minha história é a prova viva disso. Eu trabalho como personal trainer e por causa da profissão, eu lido com muita gente, muito contato próximo. Tinha uma cliente, eu vou chamar ela de Letícia, ou melhor, vou chamá-la de Letícia, que era visivelmente interessada em mim. Não era nem disfarçado, mas eu sempre fui extremamente profissional. Mantive distância, fui educado, deixei claro nas entrelinhas e até diretamente, quando precisou, que a gente era só uma relação de trabalho. Ela dizia que entendia, mas continuava insistindo de forma sutis. Elogios demais, presentinhos pequenos, mensagens fora do horário. No meu aniversário, ela me deu um presente que me deixou tão sem graça, de tão caro. Um perfume importado, masculino, daqueles que custam o olho da cara, numa caixa linda.
Eu fiquei constrangido de recusar uma coisa daquele valor, então eu acabei aceitando e agradecendo. Eu comecei a usar quase todo dia, porque convenhamos, o cheiro era maravilhoso. Foi aí que a minha vida começou a desmoronar, de um jeito que eu não conseguia entender. Eu namorava havia 4 anos, um relacionamento sólido, tranquilo e sem grandes brigas. Do nada, minha namorada começou a implicar comigo. Reclamava de tudo, a gente brigava por coisas mínimas, bobas. Uma distância foi crescendo entre a gente, uma frieza que não tinha explicação. Porque eu não tinha mudado nada na minha forma de tratar ela. Pelo contrário, eu tentava me aproximar e ela se afastava cada vez mais. Em 2 meses, ela terminou comigo. Disse que sentia que eu tinha esfriado e que a energia entre a gente tinha mudado, mas ela não se sentia mais amada, mesmo eu jurando que nada tinha mudado da minha parte. E o pior é que eu sentia que ela tinha um pouco de razão. Alguma coisa em mim estava diferente e eu nem sabia o que. Porque ao mesmo tempo começou a outra parte. Eu comecei a sonhar com a Letícia toda noite. Sonhos intensos e perturbadores, dos quais eu acordava confuso e com o coração acelerado. Eu acordava pensando nela. Era como se algo tivesse me empurrando na direção dela à força, contra minha própria vontade. Eu não sentia atração real por ela, mas a minha cabeça estava sendo invadida por ela o tempo todo. Um amigo meu, que frequenta um terreiro há anos, percebeu que algo em mim estava errado. A gente estava conversando, ele me olhou sério e perguntou: Renato, você recebeu alguma coisa de alguém ultimamente? Alguma roupa, algum objeto, algum perfume? Eu na hora lembrei do perfume da Letícia. Ele pediu para cheirar o frasco. Ele cheirou e fechou a cara. Por baixo da fragrância tem outro cheiro, adocicado e enjoativo. Esse frasco foi aberto e tem coisa misturada aqui dentro. Era um trabalho duplo, de amarração e de afastamento ao mesmo tempo. A parte da amarração que me prendeu a Letícia fazia minha cabeça girar em torno dela. E tudo isso dentro de um perfume que eu passava no pescoço, no pulso, no corpo todo, todos os dias, direto na pele. Quando eu entendi isso, eu fiquei apavorado, porque eu não tinha só recebido o trabalho na minha casa. Eu estava vestindo o trabalho todos os dias. Eu estava usando aquilo em contato direto com o meu corpo, alimentando ele toda manhã. Levei o frasco até o terreiro, onde foi descartado da forma correta. Fiz os banhos de limpeza que ele me passou e segui as orientações certinho por 7 dias. Fechei o corpo. Os sonhos com a Letícia pararam de uma vez. Aquela névoa que estava entre mim e a realidade se dissipou e eu consegui enxergar tudo com clareza. Tentei reatar com a minha namorada, expliquei tudo, mostrei que eu não tinha culpa, que eu tinha sido vítima de uma coisa que eu nem sabia. Mas o estrago já estava feito, a confiança tinha rachado e a distância já era grande demais e ela não quis voltar. E essa é a parte mais dolorosa da minha história e o motivo de eu ter mandado esse relato. Às vezes a gente desfaz o trabalho, limpa tudo e fecha o corpo, mas algumas coisas que aquele trabalho quebrou não voltam. Eu perdi um relacionamento de 4 anos por causa de um presente que eu nunca deveria ter aceitado. Hoje eu tenho uma regra firme: não aceito perfume, não aceito roupa, não aceito nada que vá em contato com o meu corpo. Vindo de uma pessoa em que eu não confio de verdade, aprendi do jeito mais caro que existe. Esse relato ele tem vários pontos. O primeiro, o Renato cometeu um grande erro antes mesmo do trabalho entrar na vida dele, que é ter aceitado
um perfume de uma mulher, sendo que ele tinha uma namorada. Só isso, muita mulher já não ia aceitar no lugar da namorada dele. E eu falo por mim, eu não aceitaria. Então, muito antes desse trabalho começar a ter efeito, pra mim já acabou ali dele ter aceitado esse perfume. Mesmo que fosse muito caro, que fosse muito maravilhoso, não fazia sentido uma pessoa que é só cliente dele gastar todo esse dinheiro com ele se ela não quisesse algo em troca, se ela não tivesse com uma má intenção. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Segundo ponto, sim, os homens são muitas vezes alvo disso. Eu acho até que a maioria dos casos é uma mulher que fez para um homem. E às vezes a gente preservar a nossa ideologia, porque assim, se tu tá num relacionamento, a única coisa que se espera, né, o óbvio, é que tu seja fiel. E ter aceitado o perfume, na minha opinião, é uma quebra disso, é uma falha nisso. E é isso que o trabalho, que a entidade precisa, de uma falha, para ela poder entrar, para ela poder agir. Ela vai dar outros meios, ela vai achar outros meios, ninguém é perfeito e a vida de todo mundo tem uma falha, mas quanto mais tu conseguir blindar, mais difícil vai ser de o mal te pegar em cheio. Bem, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se tu tem uma história de algo sobrenatural para contar, o e-mail de contato tá na descrição. Te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e eu te encontro no próximo vídeo.